Salve, time, tudo em ordem? Estamos aqui para dar o pontapé inicial do NegoCast com o professor Acauã Jacob, que é meu conhecido de longa data e também fundador da Descomplique Fit. Como é que tá, professor? Tudo em ordem? Tudo certo, né, com você? Tranquilo? Maravilha, maravilha. Professor, conta um pouquinho da tua história para nós, antes. Então, vamos lá. Meu nome é Cauã Jacob, eu tenho 32 anos, sou formado em Educação Física desde 2016. Comecei com o cross-training, o crossfit, né, treinamento funcional, como a galera quiser chamar, em 2014. Tenho o Level 1 norte-americano, fiz alguns cursos, LPO americano, LPO russo, alguns cursos de kettlebell. Fiz também um pouco de calistenia, uns 6 meses, um ano, assim, esse treinamento mais usando só o corpo mesmo. E daí, depois, saindo da faculdade em 2016, trabalhei um pouquinho em escola circense e acabei voltando para o treinamento funcional e continuo até hoje. Fiz também a parte de gerência de algumas academias de rede e hoje estou trabalhando na Rebel e estou com alguns projetos também, né, como a Muito bom, Descomplique. muito bom. Me conta uma coisa, professor. Quando você estava na faculdade, já tinha essa ideia de não, vou trabalhar com CrossFit, com cross training, ou era aberto para todo mundo, como a maioria dos universitários dessa pasta, tipo, não, eu quero trabalhar com personal e maromba. Ah, eu era da pasta do personal e maromba. É mesmo? Eu comecei a treinar quando eu tinha 18 anos. Então, quando eu fiz 18 anos, eu comecei a treinar musculação, uma academia pequena, perto de casa. E daí a ideia era, tipo, não, eu quero ficar grande agora eu quero ficar forte, não sei o que, Quero tal. assustar as crianças na rua. Era esse o Ah, objetivo, assim. Daí eu tava na época eu tava no segundo ano do ensino médio. Aí eu fiz o segundo ano, fiz o terceiro, daí não sabia bem o que queria fazer. Falei, acho que eu vou fazer educação física, que eu gosto de treinar, vou treinar a galera. Então eu já entrei na faculdade, assim, não, eu vou treinar, eu vou ser fisiculturista, ou eu vou treinar a galera do fisiculturismo, tal, quero trabalhar com personal, e esse era totalmente o foco. Então, o primeiro semestre da faculdade foi só isso, assim, estudava à noite, daí acabei lesionando o joelho na faculdade, continuei, né, treinando do jeito que dava, tal. E daí, depois de um tempo, surgiu na Academia Arena uma vaga de estágio. O marido da minha irmã na época, que era o Flávio, trabalhava lá, ele era fisioterapeuta, e falou, cara, eles estão precisando de alguém, uma modalidade diferente, por que que você não vai conhecer? E daí eu comecei a ir frequentar assim, e daí eu fiquei muito bravo, porque na minha primeira aula era um preparatório pro Murphy que tava tendo. Então a gente começou a fazer o treino, começou a fazer as coisas assim, as meninas lavaram o chão comigo, assim. Elas terminaram, porque a gente fez tipo só a parte do 100, 200, 300, a gente fez 50, 100, 150. Eu não consegui terminar, tipo, as 50 barra fixa bem, assim. Daí eu fui fazer flexão, eu tava muito mal. As meninas terminaram, jogaram água no rosto, podia ir no shopping, assim. Eu falei, não, eu não vou perder, eu quero ficar bom nisso aqui. E daí que começou essa parte mais, assim, do cross, assim. mas era esse preparatório pro Murphy, que é um WOD que todo mundo desse segmento conhece. Esse preparatório do Murphy era. Você fez barra fixa, você não fez butterfly, não fez Não, eu fiz keeping barra curl. fixa, eu fiz do jeito que eu sabia É, fazer, né? aí pesa, né? Porque o professor lá que dava aula na época, assim, ele, tipo, não, tem que fazer barra fixa. Tipo, esticar o braço e puxar. Então, tipo, basicamente qualquer coisa vale. Se você for fazer no keeping, no butterfly ou no strict, a escolha vai ser sua, Não, no papel, esticou, passou o queixo, perfeito. mas nessa época eu não tinha escolha, né? Era o que eu sabia fazer. Se você me dá três escolhas que eu só sei fazer uma, Claro, é a já, única que eu já vou. a múltipla escolha já virou uma escolha simples, né? Já. E daí foi isso, assim. Eu comecei a fazer, daí troquei o horário da faculdade para de manhã. Comecei, né, nessa parte, assim. O começo foi bem conturbado, bem ruim, assim. Mas comecei a ver vídeo, estudar, tive que começar a entrar nas aulas um pouco mais cedo. Aconteceram algumas situações que afastaram outro professor e, tipo, acabou ficando na minha mão, assim. Na época eu não tinha preparo nenhum pra fazer o que eu tava fazendo, porque eu não sabia, tipo, que realmente era o CrossFit, os movimentos e tal. Então eu dava aula da melhor forma que eu conseguia, ia pra faculdade, saía, voltava, tinha uma aula meio-dia, dava aula do meio-dia e 15 a 1h15, a galera ia embora, daí eu ficava treinando sozinho, tipo, das 1h30, 2 horas, até quase 6 horas, quando ia começar a próxima aula, porque eu precisava aprender como fazer as coisas pra daí tentar ensinar da melhor forma possível. Aprender fazendo. Aprender fazendo. E
Não recomendo, assim. Tem inúmeras maneiras mais fáceis e de formas didáticas melhores, né? Mas é interessante esse ponto, tá? Esperando você concluir, porque acho que tem um elemento novo nessa história toda, que é o CrossFit vindo pro Brasil, mais ou menos nessa fase, talvez um pouco antes em São Paulo, mas mesmo assim. Ah, e a ideia de que ninguém te ensina na faculdade como dar aula, não tem uma matéria, Não. né? Tipo, como você vai dar aula? Como você vai planejar para dar uma aula e como é que você vai dar essa aula, né? Eu me lembro que quando eu comecei a planejar, pô, fazia planejamento para 60 minutos. Daí nunca dava certo. Porque o cidadão tem que ir, tem que pegar o peso, tem que voltar, tem que reclamar, tem que falar alguma coisa. Não reclamar, mas tem que comentar alguma coisa, ou tem que fazer uma pergunta. E daí eu comecei a ver que se você coloca uma aula para 45, 50 minutos, dependendo da classe, dá uma hora certinho. E acho que é isso que deve ter sido um outro problema que você enfrentou também. É, como eu não fazia o planejamento, quem fazia o planejamento era um dos donos da arena. Então, assim, ele planejava, tipo, uma hora de aula, né? Então, daí começava a apertar, as aulas começavam a sempre ir uma em cima da outra. Às 6 da manhã e ao meio-dia eu não tinha esse problema porque era uma aula só. Então, mas a galera das 6 da manhã gostava quando eu terminava um pouco mais cedo, porque daí eles precisavam tomar banho pra ir trabalhar. E a galera do meio-dia era horário de almoço. Então eles chegavam correndinho, faziam já, tipo. Então eu tentava encurtar as aulas, assim, mas as aulas das 18 às 19 sempre ia embolando uma na outra, assim. Mas a classe te auxiliava também pelas Ah, próprias questões, né? sim. Então, Sim, então, sim, então sim. vamos que daqui a pouco eu preciso tomar banho. Então vamos que eu ganho mais 5, 10 minutinhos no almoço. É, eles eram bem. E eles, tipo assim, eles viveram o problema que teve, assim, Uhum. a situação em si. Então eles eram bem mais tranquilos, assim. Então, o que eu fazia hoje em dia, né? Jamais faço, mas assim, é tipo, putz, eu falava, ó, galera, então, é que eu não sei fazer. Daí, tipo, alguém sabe. Eu tinha que perguntar pra alguém, tipo, da Bolander, por exemplo. Eu lembro do Rodrigo, ele era. Não sei se ele continua fazendo, cara, mas ele era uma máquina de double under, assim. Ele fazia, tipo, 100 double unders em, tipo, 50 segundos, assim, fácil. Cara, Era sinistro, assim. E ele fazia isso numa constância muito boa. Aí ele parava e ia fumar um Marlboro. que isso? Bem fora da Putz, curva, assim. Então, tipo, eu pedia pra galera demonstrar os movimentos porque eu não conseguia fazer. E daí, depois da aula, eu tentava ver e encaixar. Mas o problema do tempo, realmente, sempre, tipo assim, a galera, tipo, puta, não, ele é novo, ele tá aprendendo e tal. Professor, preciso ir e tal. Tipo, algumas vezes da galera, ó, soltar o relógio, a galera tá fazendo parar, tipo, professor, preciso ir e tal. Desmontava rapidinho, ajudava eles a desmontar. Mas é complicado. bom, vamos dar uma adiantada um pouco, porque esse gancho que você puxou é excelente. Você acha que o professor que está explicando a aula precisa saber fazer todos os movimentos com primazia? Ou tem alguma coisa que eu tenho uma certa dificuldade porque eu tenho impedimento? Enfim, qualquer questão nesse ponto. Qual é a tua postura? O cara tem que saber fazer tudo, tipo, uau! Então, por exemplo, assim, se a pessoa tem, digamos, ele sofreu um acidente ou fez cirurgia igual a gente fez e tal, e aí isso limita ele fazer alguma coisa, eu não vejo problema. Mas o que pesa na minha cabeça é assim, se você sabe ensinar todos os movimentos, como você não vai fazer? Então, se você não consegue aplicar para você mesmo, para você conseguir chegar em determinado movimento, bom, já que a gente tá falando bastante do cross, por exemplo, o muscle up, que é a subida na argola. Você começa pendurado, vai fazer o seu swing ou vai puxar na força, você vai ir para cima da argola estendendo os dois braços. É um movimento ginástico bem complexo. Se você sabe todos os caminhos, tipo, não, se você olha o aluno e fala assim, ó, você precisa subir mais o quadril, sua puxada tá muito fraca, ó, tenta abrir mais o peito ou qualquer coisa assim. Para o aluno, você precisa conseguir executar isso para você. Se você não está conseguindo fazer porque você começou há pouco tempo ou te falta um pouco de força, você sabe qual caminho você precisa fazer, então faça esse caminho da melhor forma possível para você atingir esse movimento. Porque é impossível você saber explicar todas as formas e saber corrigir todos os movimentos se você não experimentou e você não consegue executar em você. Porque você tem tempo e capacidade para trabalhar o seu corpo, assim como você tem tempo e capacidade de preparar uma aula. Então, se você prepara uma aula para ensinar determinado movimento, você supostamente tem que saber demonstrar tudo aquilo que você está pedindo.
Então eu acho bem complicado quando alguém fala assim, não, mas é assim, assim, assim que faz. Eu falo, não tem problema, me mostra. Não, mas é que eu não sei fazer. Uhum. Então você tem um conhecimento que você adquiriu observando, ou você acha que apenas observar aquilo vai te dar a capacidade de fazer, sendo que o seu corpo ele é limitado por tudo aquilo que você faz com ele. Então, assim, não, eu não acredito que alguém que seja professor não consiga fazer um movimento, tipo, sendo uma pessoa simplesmente que, tipo, não, é assim que faz, mas não, eu tô meio cansado, tô assim, tô assado. Se tiver algum problema, tipo, a gente problema no bíceps, sofreu um acidente, alguma coisa que limita e realmente ele não vai conseguir realizar devido a esse fato. Mas se não, não. Eu acho que precisa disso. Cara, olha que interessante. Eu vou próximo dessa linha, mas eu vou um pouquinho além. Um dos movimentos que eu tenho mais dificuldade de fazer é o que eu melhor sei ensinar. Agachamento de uma perna só ou pistol. Eu tenho bastante dificuldade porque a minha mobilidade de tornozelo é ruim. Anos no triatlo, anos fazendo maratona e tal. E, cara, 1990 a galera nem entendia de aula de mobilidade. Vai lá, corre e dá outra melhor. Então, por ter dificuldade, mas não querer largar o osso, justamente, até pode ser por uma questão de orgulho, bobo, mas orgulho, de tipo, não, não, vou aprender a fazer. Ué, se eu preciso ensinar, preciso aprender a fazer. E o interessante dessa história foi que me deu bastante. Errar bastante, me deu bastante Repertório? espaço, exatamente, para tentar coisa, repertório e tal. Tipo, cara, por que eu não consigo fazer isso? Daí você vai lá, volta nos livros. Cara, você não consegue fazer um movimento que te falta força, técnica, ou mobilidade, flexibilidade, ou um mix dos três. Daí eu falo, tá. Cara, mas eu consigo agachar o meu peso corporal nas costas. Então, eu agachando com o meu peso corporal nas costas, subo. Então, eu tenho força. Mas quando eu tá lá embaixo, a articulação do joelho tá fechada, não é bem aquilo que tá funcionando. Daí eu fui ver que eu tinha pouca força de glúteo. Então eu vou treinar mais glúteo. Então, tinha muito espaço para crescimento, porque tinha muita coisa que eu tive que aprender a fazer. Então foi interessante por esse lado, assim. É, mas eu acho que esse é o principal ponto. Tipo assim, não, eu não consigo fazer. Por que eu não consigo fazer? Não, tá me faltando força e tá me faltando flexibilidade. Ah, tá, mas força eu tenho. Ah, não, mas é no glúteo. Então você conseguiu chegar, tipo, na origem do seu, né, da sua incapacidade ou do seu problema ali Sim, temporário. Mas você fez, treinou, superou os limites. A sua capacidade de ensinar pistol devido a isso, a didática é muito maior, por exemplo, do que a minha, que não tive tanta dificuldade, né? Mas você fez o pistol. sim. Então, aí eu vejo algumas pessoas, assim, alguns professores que, tipo assim, não, por exemplo, muscle up, né? Não, muscle up é assim, tal, tal, tal. Cara, faz um pra eu entender o que você tá falando. Não, é que eu não consigo. Então, assim, se você não consegue, descubra os caminhos, ache, Sim. e daí você consegue ensinar de forma melhor. Eu acho que, na verdade, o processo que eu tinha mais dificuldade é o que eu melhor ensino hoje, porque engrandeceu o processo. Cara, como é que eu não consigo fazer? E eu acho que você tocou num outro ponto bem interessante que é, não consigo fazer, ponto, acabou. Cara, não, não é resposta. Não por enquanto, legal, tudo bem. Não por enquanto. Mas não ponto final, eu acho muito estranho. Claro, eu não vou conseguir criar mais, sei lá, 30 centímetros e ir pra NBA e começar a enterrar, no campeonato de enterrada da semana do All-Star, mas não, não e ponto, acho muito finito, assim, acho que é muito absoluto, assim, tipo, não acabou. Não, especialmente porque, tipo, você tá na condição de explicar alguma coisa para alguém, ensinar alguém a fazer alguma coisa. Então, ah, nas questões de soltura, por exemplo, hoje vamos trabalhar mobilidade e flexibilidade da coluna lombar. Eu já abro dizendo para os caras, ó, pessoal, eu tenho L4, L5 e S1 aparafusada. Vocês vão ver que a amplitude do meu movimento vai ser menor do que a de vocês. Mas o movimento é esse, vou lá e demonstro. Então acho que é bem por aí mesmo. Bom, daí foi, se formou, mas já, como já tinha se encaminhado pro CrossFit, daí já era. É, meio que daí já era, né? Me formei, aí já tinha saído da arena, aí comecei a trabalhar num box lá em Pinhais, na I9. Trabalhei lá durante algum tempo, assim. E o foco era total, assim, foi onde eu consegui, né, juntar uma grana para fazer o level,
Level 1, que é $1.000. Sim. Então, assim, né? Mas naquela época o dólar tá bom pra um? Não, naquela época eu acho que era 2016, 2015, 2016. Eu acho que era 3 e pouco, 4 e pouco. Ufa, queria mesmo então. É, não. Queria bastante. Já foi assim. E daí, depois disso, eu fiquei só no cross. Eu fiquei no cross direto, acho, desde 2014 até 2020. 2020, perto da pandemia ali, que daí eu, né, Daí foi acabei. virar gestor de academia de rede, tu tá falando. Apareceu alguns outros projetos e tal, e daí eu fui porque surgiu a oportunidade de fazer uma pós-graduação. Hoje eu sou pós-graduado em MBA em gestão de academia. Pô, que legal. Foi um curso novo, assim, que eles que auxiliaram a fazer e eles iam pagar metade. Aí, como eu já estava há muito tempo no cross, assim, e tal, e apareceu essa oportunidade que eu achei que era diferente, que era divertido, eu fui experimentar um pouco, assim. Mas isso não fica muito tempo longe, né? Quando Não. você gosta do que você está fazendo. É como andar de bicicleta. Só que é muito bom isso que você estava falando, inclusive, de ensinar o outro. Sim. Isso é bem legal mesmo. O processo de aprendizagem, às vezes eu vejo a galera que quer muito fazer o movimento. Eu falo, galera, às vezes o divertido é o aprender, né? Tipo, eu Fato. acho muito, muito melhor, assim, ter alguém na turma que chega pra mim e fala, cara, eu consegui acertar um double under, tipo um pulo duplo, assim. Porque ele tava fazendo single e tentando uns double de vez em quando. Do que, tipo, soltar, digamos, um timer lá de 7 minutos, alguém terminar o treino em, tipo, 3, falar, professor, vou guardar as coisas, tô indo embora, porque eu já fiz, tal. Tipo, cara, é muito mais legal você ver a galera superando o seu limite do que simplesmente alguém que consegue fazer todas as coisas. Mas eu acho que daí é um pouco mais a fundo, né? E de repente nem é hoje o dia para tal, mas é muito divertido como você, quando se coloca na posição de eterno aprendiz, você dá espaço para aprender mais coisas. Se a gente tava falando de remada, de estilo de remada no remo seco e tal. E daí a gente se empolgou, acabei que não continuei. Ah, cara, tem um processo de bracing pra gente agachar e tal, não sei o que eu falei, cara, e se eu mexer um pedacinho aqui, assim? E a primeira pessoa que queria falar isso era com você mesmo, porque você vai entender o que é o negócio. Não dá pra chegar pra um aluno e falar assim, tá, agora você vai fazer isso, daí agora você vai fazer assim. Não vai entender. Acho que quando você conversa com alguém que tá na mesma posição e você se coloca nessa posição de eterno aprendiz, você pode trocar uma ideia com essa pessoa e falar, é verdade, não tinha pensado nisso e tal. Do que chegar, exatamente, o workout tem 7 minutos, eu fiz em 3 minutos e acabou. Tá, mas daí você tá fechando o teu cérebro, ou você tá fechando a tua energia para poder aprender coisas novas, né? E acho que esse é um problema. Porque o que que você vai fazer depois disso? O que você vai fazer depois daquilo, daquilo, daquilo? Quando você se coloca numa posição de tá sempre aprendendo, você vai estar sempre aprendendo. Pode ser tópicos antigos, que você aprendeu uma forma nova de fazer alguma coisa, ou um tópico novo que você já se colocou na condição de aprendiz. Então, você não tá passando vergonha, que eu acho que é isso que acontece, assim. Ah, mas eu tô com, no meu caso, tô com 50. Mas eu já passei da idade de aprender. Não, muito pelo contrário, eu ainda estou na idade de aprender, porque você pega um jabuti, aqueles gigantes que vivem 150 anos, eu só vivi um terço do que o bicho viveu. Ainda tem coisa para aprender, sabe? Então é um pouco relativo. Mas estávamos falando de 2006 que você falou? Da Não, faculdade? 2016 eu me formei. Bom, 2016, estamos em 2025. Pô, deu tempo pra competir então, né? Tirar o. Quero Deu. competir, quero ver qual é. Eu competi muito mais na época da faculdade do que depois, assim. Depois da faculdade eu tava achando muito mais interessante treinar os outros, assim, como eu já tinha feito alguns campeonatos. Eu fiz, eu acho que uns 6 ou 7 campeonatos entre CF e Braves, uns 6 ou 7. E daí eu treinei algumas equipes, assim, para competirem, assim. É divertido. Acho que o campeonato, quando eu comecei o CrossFit 2014, 15, assim, até 2016, eu acho que era muito mais interessante, porque as categorias eram mais divididas,
que tem o scale, que é a galera que é iniciante, Sim. o amador, que é o pessoal intermediário, e o RX, que é o como prescrito, que fazem um pouco mais de carga e tal. Eu sempre competi no amador, nunca fui um cara muito forte, eu sempre fui um cara muito ginasta. Então, quando eu competia, eu tinha 70 quilos, às vezes ia pra 68, assim, eu ia leve, porque eu conseguia fazer bastante barra, eu conseguia fazer muita flexão de ponta cabeça, né, o handstand push-up. Uhum. E o meu clean, o meu jerk, tipo, era no máximo 100 quilos, assim, tipo, 105 tinha que estar num dia bom pra fazer, Inspirado. inspirado, e snatch, tipo, era 70, um inspirado, assim, era 80, assim. Eu não lembro de nenhuma vez ter levantado, tipo, 84, 86 quilos, assim, era tipo isso. Então, eu lembro de um dos primeiros campeonatos que eu fui, assim, foi, tipo assim, aquilo foi, tipo, um gancho muito forte pra mim no cross, assim. Tinha um menino competindo com um avô, Caraca. na categoria scale, tipo, isso foi muito animal de ver, assim, eles indo, assim, pra raia, assim, a galera, meu Deus, ó, o velhinho ali vai competir e tal. E daí soltou o tempo, assim, a galera ia, fazia as coisas, assim, e o neto dele fazia algumas coisas e vinha e falava, vai, vô. E o vô dele entrava na arena e o vô dele, tipo, não entrava, tipo, ah, eu vou entrar e vou pular na caixa. Ele ia pro judge, assim, o que que é? Não, da Olha, caixa, da caixa. Ah, beleza. Daí ele fazia o da caixa. Deu. Qual que é o próximo? Ah, aquele do pezinho. Pega o pezinho, joga o pezinho pra cima. Daí ele pegava e ia fazer o kettlebell. Daí o cara, vem, vô, vem. Daí o vô dele vinha, assim, a galera tava, tipo, animal, a assim. Daí o galera foi cara, abaixo, né? nossa. E daí nesse campeonato também teve era uma escada de cluster e thruster. Você ia fazendo o aumento de carga, assim. E daí a galera foi. Daí a gente terminou, assim, então algumas equipes vão terminando, você fica na tua baia esperando, né? Você não, tipo, eu terminei e vou embora. Sim. Então aí ficou um namorado com uma menina, a menina era a última. Então ela fez, tipo, a primeira barra, eram 5 cargas, se eu não me engano. Ela fez a primeira, a segunda, na terceira ela deu uma tremida, assim. Aí na hora que ela tava indo pra quarta barra, tipo, ela derrubou uma vez, e daí a galera começou a se olhar, assim. Daí eu olhei pra Judge e falei, tem problema? Ela falou, não. Aí eu fui, uma galera já foi, a gente ficou em volta dela, assim, torcendo pra ela fazer. Aí ela fechou a quarta barra, e daí na quinta ela não conseguiu, assim, tava muito pesado e tal, ela não conseguiu fazer, assim. Na hora que deu tempo, ela começou a chorar, tipo, o namorado dela foi abraçar ela. Todo mundo abraçou eles, Pô, que assim. legal, velho. Tipo, não era mais uma, tipo assim, não, nós estamos contra vocês, tal. Era todo mundo ali pra, tipo, descobrir qual era o seu limite, conseguir superar. Tipo, não tava mais importando muito se eu ia ficar em primeiro ou segundo, assim. Eu acho que esse sentimento de campeonato do cross, hoje em dia, infelizmente, não existe mais, assim. Pois é, cara. Uma vez eu competi e tinha um número, não absurdo, mas era um número alto de wall ball, acertar a bola no alvo lá. E daí alguém perguntou lá pro juiz e tal, e... Não, você não pode deixar a bola cair no solo, mas você pode segurar ela. E eu me lembro que na raia do lado, as outras raias, os caras estavam um pouquinho atrás, na minha equipe tinha um bom remador, então o cara abriu assim, legal. Quando eu comecei, pau a pau. Cara, parecia desenho animado. Um subia, pegava a bola, outro descia e tal. Round um, round 2, round 3. No quarto, moleque suadão, assim, cara, passou, acertou o rosto, caiu no chão. Cara, eu peguei a bola, coloquei na barriga, dei uma barrigada na pilastra do rig, olhei pra ele e falei, puta, brother. O cara falou, porra, nem me fale. Aí eu falei, não, tamo junto aqui. E a galera das duas equipes gritando pra caramba, vai. Eu olhei pro lado assim e falei, cara, a gente tá competindo com esses caras aqui. Quando ele pegar a bola, porque daí como caiu no chão, acho que era um 33 wall ball. Como a bola caiu no chão, zerou. Ele teve que, um, dois, três. Eu falei, cara, quando ele pegar a bola, eu pego com ele, não tem problema. Porra, brother, puta, velho, sacanagem e tal, não sei o que. Deu cara, tipo, cara, não quero nem pensar nisso. Eu falei, então tá bom. Então pega lá e vamos fazer junto. Cara, começou um, eu tava no 20 e poucos, ficamos junto de novo. Acabou, soltei minha bola. Acabou aquela bateria, fui lá cumprimentar o cara, fui no meio da galera lá dos caras que, ó, super ousado. Não, o cara tá competindo, a gente quer ver quem que é o melhor daquele negócio ali, o cara não é mais ser humano do que eu. Aí eu fui lá e falei, porra, velho, sacanagem, então, não sei o que, porque a briga tava boa. Os caras, porra, é legal, tava boa mesmo, tá, não sei o que. É, eu confesso pra você que a gente vai começar a falar dos outros assuntos aqui. Eu
parei um pouco o processo de competição justamente para poder dar atenção a essas outras coisas, mas o teu relato eu já ouvi umas duas, umas três, umas quatro vezes já, tipo, nego já foi melhor. Você lembra aquela época e tal? Então, é. Eu não, né, não sou o dono da razão e tal, mas eu acho que o problema foi a galera não limitar exatamente as categorias e eles irem piorando as categorias de baixo. Então, o scale, quando eu entrei, era tipo step up no box. Tipo, o box era o box jump, o salto era numa caixa muito pequena. Salto de corda era salto de corda simples até a categoria amador. Não tinha double under para quem era amador. Não tinha, por exemplo, barra fixa para as meninas no scale. Era tipo wall ball, era burpee. Então a categoria scale realmente tipo era pro pessoal que estava na base começando. Categoria amador tinha uma gama maior de movimentos com cargas moderadas, que era mais tranquilo de fazer, tipo, eu lembro que os exigidos geralmente de clean jerk para os meninos era 60, para as meninas era 40, que é tipo uma carga um pouco mais baixa. Snatch para os meninos era 50. Então, salto de corda simples, tinha, tem que fazer toes to bar, tem que, as meninas agora tem que fazer keeping pull up. E o RX era como era prescrito. A galera que ia no RX e não ia tão bem, começou a descer para a categoria amadora e começou a destruir a categoria amadora, porque daí os caras já tinham mais carga e tal, e eles conseguiam fazer bem melhor. Então, quem realmente era amador não se destacava mais no campeonato. Aí foi pro scale. Aí foi pro scale. E daí a galera que realmente estava começando não tinha chance de competir com a galera que tinha descido da categoria amador. As organizações, em vez de falar, galera, vocês estavam no amador, vamos manter um padrão, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Eu acho que, enfim, eles poderiam dar outras formas de solução. Eles simplesmente começaram a dificultar as categorias. Então, não, RX agora tem que fazer handstand walk, clean jerk é 100 quilos, os meninos, 80 de snatch e tal, daí só quem realmente é RX vai para essa categoria. A galera do amador, tipo, começou a subir o nível. Agora tem que fazer double under no amador. Agora o clean jerk é mais pesado, o snatch é mais pesado. Tem que fazer o handstand walk agora no amador também. E daí isso acabou, tipo, destruindo a categoria que realmente era amador e jogando ela pra categoria scale. Hoje tem campeonato scale, eu já vi um cara num campeonato scale fazer um snatch com 110 quilos. É, Então, assim, quem é scale é quem é iniciante. de fato. Nunca um iniciante vai pegar uma barra e vai fazer um snatch com 110 quilos. E não tava pesado para ele, assim. Então eu acho que isso foi destruindo bem a base e a ideia de comunidade, a gente vai se ajudar a evoluir e tal. Eu acho que quando a gente se conheceu, eu fui participar de um campeonato scale da Braves com meus dois filhos. E eu tive que assinar um termo de responsabilidade porque eles eram menores de idade. Então foi divertido pra caramba. A galera terminava e vinha ver. Daí os caras. Pô, nós perdemos pra aquelas duas crianças, aquele velho. Foi divertido. Assim, pela tiração de sarro, não tinha nada, tipo, negativo no negócio, então foi divertido por esse lado. Teve isso que me tirou um pouco da competição e teve uma competição Master, porque eu já tinha uma certa idade, já conseguia competir na Master, que eu ganhei de um cara na arena de competição. O WOD era dividido, tinham dois WODs que eram divididos em WOD A, WOD B, aí um outro WOD, WOD A e WOD B. No último, o cara não terminou. Então, como ele não terminou o A, ele não conseguiu ir pro B. Falei, bom, tinha um cara que tava super na frente, compete até hoje, diga-se de passagem, é meu conhecido. Aí falei, pô, então tirei em segundo lugar, né? Na hora lá da premiação, em terceiro lugar, o nego, na época era CrossFit Gralha Azul. Daí eu me lembro que fui lá, não vou fazer escarcel nem nada, né, cara? Fui lá, peguei, agradeci e tal, não sei o que, acabou, fui lá, falei, cara, mas o cidadão nem terminou o segundo WOD, a parte 2 do último WOD. É isso que eu falei pra ele. Nego, mas é que você tem que ver que aquele WOD lá que tinha a carga, ele levantou mais carga que você e esse contava mais. Eu falei, não, entendo perfeitamente. Mas ele não terminou. Então ele ganha 0 pontos.
Se o ódio é dividido em A e B, você não terminou a parte B, ele deveria ganhar 0 pontos. Não, mas é que não funciona bem assim, que não sei o quê. Eu falei, tá bom, tá bom. Pô, não, mas eu espero encontrar você na próxima edição. Claro, sem plano nenhum. Bom, você me conhece. Não, eu não vou me estressar por um processo do qual eu não tenho nenhum controle sobre. Se essa é a regra, ok. Agora, não competi mais, né? Achei que tinha se perdido um pouco. Acho que outra coisa que aconteceu, você deve ter presenciado isso, é patrocínio. Aí você coloca no scale, o patrocinador de HD, o cara não consegue fazer um abdominal direito ainda. Ou ele consegue fazer um abdominal direito, lógico, mas ele não consegue fazer aquele volume, aquele número de abdominais. Ele coloca o cara numa máquina para fazer aquilo e tal. Porque o patrocinador do evento tinha lá e queria mostrar que tinha GHD. Então, eu acho que no outro campeonato, a pessoa saiu vomitando, assim, saiu mal. Eu fico pensando qual é qual é a lembrança que a pessoa tem daquilo, sabe? Será que foi que nem quando o cidadão vai lá fazer a primeira aula experimental. Cara, eu quero que ele tenha a melhor experiência possível. A gente vai elevar níveis de intensidade, vai exigir um pouco mais dele gradativamente para que ele se sinta confortável fazendo aquilo. Então o cara foi lá no scale, tinha que fazer, sei lá quantas abdominais no GHD, o cara passou mal, sabe? É divertido isso. É que nem a história que a gente veio conversando de que, olha aqui, postei com a minha mão rasgada. Cara, você vai passar 2, 3 dias sem treinar direito porque a tua mão tá rasgada. Isso não faz sentido na minha Nenhum cabeça. treino deve te gerar uma lesão, assim. Exatamente. E daí, o que que é mais divertido? Da aula de crossfit, pra você, lógico, né? O que que é mais divertido? Da aula de crossfit, de maromba? O que que você, tipo, isso aqui é legal, hoje, pô, hoje vai dar. Eu gosto das duas coisas, mas o CrossFit é bem mais legal de dar aula. Porque a maromba, a parte de montar treinos, assim, tal, eu gosto bastante. Ah, vou fazer esse tipo de treino, vou fazer aquele. Ah, não, agora eu quero dar ênfase nisso aqui, isso aqui e tal. Só que ensinar isso geralmente fica muito limitado. Então, quando você pega, por exemplo, o piso de academia, de musculação, você tem geralmente um professor, ou um professor e um estagiário, que vai ficar ali durante um tempo. A gente tenta fazer o melhor trabalho possível, mas você não consegue, né, tipo, atender todo mundo exatamente com a mesma qualidade, por mais que você tente. Somos seres humanos e somos limitados. No cross, quando a gente trabalha, a gente planeja, tipo, por exemplo, pistol. Ah, não, vou passar pistol. Ah, vou fazer hoje eles fazerem no elástico para sentirem o movimento e tal, que a parte da força eu consigo auxiliar eles dessa forma. Então eu vou passar assim, o próximo eu faço assim, eu faço assado. Mesmo tendo esse planejamento, chegam alguns alunos, tipo, pô, professor, eu não consigo. Cara, eu penso, não, então você vai fazer um pouco de mobilidade, você vai fazer isso, você vai fazer aquilo. É mais interativo, é mais humano e a gente consegue ser um pouco mais, tipo, personal mesmo, assim. Pegar alguns pontos que eu acho que é mais interessante. E é bem mais legal você se pendurar numa barra para fazer algum movimento do que falar que ele vai travar o cotovelo e puxar as mãos. Eu acho que tem dois elementos nesse processo. O primeiro é a variedade no movimento. Nossa. Cara, tem muito mais coisa. Então, você fica, cara, eu tô bem nisso, mas isso aqui eu preciso melhorar. Então, na próxima aula que tiver isso, eu vou prestar mais atenção, tudo e tal. Eu acho que esse ponto do CrossFit, do cross-training, eu acho excelente. A variedade. A ideia de treinar não só teu corpo, mas o teu cérebro para aprender coisas, porque ele lida com muito mais valências físicas do que a maromba. Já a maromba, eu acho divertido do ponto de vista de, cara, a o cara chegou aqui, que nem você tava falando do teu irmão. O cara chegou aqui, eu passei a mão na camisa dele e passou reta. Cidadão não tem um trapézio pra pô, sustentar uma camiseta. Aí o cara, não, vamos construir isso? Massa, sabe? Então tem esse lado assim um corpo e cérebro, e o outro lado é corpo e quase que o cara é um escultor, assim, o cara, não, vamos colocar aquele músculo ali do cara em evidência e tal. Esse eu só acho legal. Acho que ambos têm bastante processo de construção. Numa primeira visão, assim, você tem pouca variável para manipular em musculação e tal, mas não é bem assim. Acho que tem mais coisa para se fazer. Mas a quantidade
de elementos que um cidadão, ao treinar cross-training, ao treinar crossfit, ele aprende é muito maior, de fato. Com certeza. Então, acho que isso chama bastante atenção. Sei que você falou do Egon, foi essa semana, tá? A gente lembra das histórias, não conta pra eles, né? É que eu dou aula de personal pra um grande amigo meu, o Egon, irmão que a vida me deu. E daí eu passei um treino pra ele que é panturrilha e trapézio. E daí ele falou, não, mas por que eu vou fazer isso? Ninguém faz, tal, na academia. Eu pedi pra ele fazer isso aqui, assim. E na hora que ele fez isso aqui, eu passei a mão, passou reto, assim. Daí quando eu fiz, travou, assim. Falei, tá vendo que você não tem? Tá, então eu vou fazer. Não, e é muito legal esse tipo de coisa, de você dar aula para alguém que você tem uma certa intimidade, assim, você pode ser, fazer as explicações necessárias que as pessoas querem aprender, mas ao mesmo tempo você consegue simplificar um pouco, né? Chegar a falar para um cara que você conhece desde a infância, que você julga como se fosse um irmão que a vida te deu, falar, faça por causa disso, é tão interessante, a mensagem que vai ficar com ele é tão interessante quanto você correr 5 minutos sobre o músculo do trapézio, porque que é importante, então não sei o quê. A partir do momento que ele entende que aquilo é legal, ele vai fazer com mais vontade. Bacana, mas a forma de chegar lá são várias, né? A explicação fisiológica, não, o trapézio é importante, ele vai ajudar na sua postura, ele faz a estabilização da sua escápula, blá blá blá. A gente geralmente faz pro aluno para ele entender, tal, mas quando é alguém que a gente conhece, tal, você tem trapézio? Não, então faça. Eu acho que eu acho que ambos são legais, né? Mas o que eu reparei com o passar dos anos é que algumas pessoas só querem ser ditas o que elas querem, o que elas precisam fazer. Ah, isso aqui vai melhorar o teu corpo nessa condição. Ponto. Isso É, dá muita aula, o cara já tá assim, né? Aham, tá bom. eu aprendi a dar aula para mulher na musculação quando eu descobri como falar com as mulheres. Você não passa o músculo do trapézio para fortalecimento do braço. É o músculo do tchau. Fala, não, esse é o músculo do tchau. Ah, Ah, o tríceps, não o trapézio. não, Tríceps, tríceps, tríceps. tríceps, tríceps. Não, esse é o músculo do tchau. Esse aqui é o músculo do tchau pra ficar firme. Ah, não, entendi. Ah, mas eu não gosto de fazer esse, é braço, tal, tipo pule, assim. Não. Mas ele ajuda a definir essa gordurinha aqui, ó, que daí vai sumindo. Nossa, daí a mulherada faz sem reclamar, assim. Ter essa noção do como falar é bem interessante. Ah, eu tô com dor. Tá, e aquele biquininho no carnaval? Como é que fica? Ai, uma mulher, tá. É divertido. Exatamente. Falando em força e mudando um pouquinho o AM FM aqui, vamos falar um pouquinho da Descomplique, então? Bora, vamos, com certeza. Então vamos lá. Como é que surgiu a Descomplique na sua cabeça, professor? Então, tanto, né, o Nego quanto eu, em momentos distintos da vida, a gente acabou se lesionando. Eu tenho uma lesão no joelho, tenho lesão no bíceps, o Nego tem a coluna já toda parafusada. Robocop? E a gente acaba percebendo que o CrossFit em si, ele te ensina, ele melhora você, só que em alguns pedaços ele deixa um pouquinho a desejar, assim, parte de fortalecimento, às vezes mais específico. Por exemplo, vou fazer fortalecimento. Tô com dor no ombro. Não, faz lá um manguitinho, assim. Tipo, pega, puxa um elástico pra dentro, puxa pra fora. Não é a melhor opção só fazer isso, porque existem inúmeras outras coisas que a gente consegue fazer. E a gente sempre percebeu que a galera, às vezes, ficava um pouco antes no box ou um pouco depois da aula num tempo ocioso. Que eles simplesmente estavam ali, conversavam, às vezes ficavam sentados. Ou, principalmente, professor, precisava fazer um pull-up, não consigo fazer, tal. O que eu preciso fazer? Tipo, putz, geralmente é um pouco de falta de força, tem que treinar mais, né, dorsal, puxada, dá pra fazer ring roll, dá pra fazer... Você me ensina. Infelizmente, a gente não consegue atender todo mundo ao mesmo tempo. Por quê? Por exemplo, hoje em dia eu tenho aula às 6h30 e 7h30. Então, das 6h30 às 7h30 eu tô dando aula, das 7h30 às 8h30 eu tô dando aula. Às 8h30 é um horário já que a galera não vai conseguir ficar depois e ser atendida e tal. Ou, não, professor, mas eu consigo chegar um pouco antes. Se você chegar antes das 7h30, eu vou ter que estar dando a minha atenção para a turma das 6h30. Turma das 6h30. Então, a gente, né, vendo essa grande oportunidade, principalmente da cabeça do Nego, a gente resolveu fazer um compilado de movimentos para fortalecimento, ganho de força, né, um pouco de hipertrofia, que podem ser realizados dentro do box de CrossFit, sem você necessariamente ter que pagar uma nova mensalidade em uma academia,
com os movimentos da forma mais completa possível, visto por dois ângulos diferentes, onde a gente consegue, né, tem lá vários treinos, a gente vai incluir mais alguns ainda, Sim. para você conseguir atingir mais esse seu objetivo, ficar com um pouco mais de força, sentir menos dor ou desconforto no ombro, cotovelo, joelho e afins. É exatamente isso. Você chega lá, o cidadão das 6h30 fala, pô, eu queria muito fazer uma muscle up. Tá bom, velho, fica aí e faz alguma coisa. O que que é esse alguma coisa? Quanto que eu preciso fazer? E você pode me ver fazendo? Daí entra a turma das 7h30. Fala, cara, eu até queria, mas não dá. Ou seja, esse é um ponto muito legal. Cara, fazão, né? CrossFit me tirou de uma depressão mental. Então, eu sou eternamente grato a isso. Mas tem algumas falhas, né? Porque o legal... Você veja que coisa... O que é legal do cross-training, da CrossFit, é ao mesmo tempo o que não é legal, né? Pô, o cidadão chega lá, senta numa máquina, fica fazendo flexão de cotovelo, vai treinar o bíceps ali. Todo mundo faz aquilo igual porque a máquina te trava numa posição que não tem como você não fazer, a não ser fazer daquele jeito. Ótimo. Isso fica, nivela todo mundo por alto ou por baixo, né? Aí você vai colocar um rapaz, uma menina para fazer um snatch, aquele movimento você tira a barra do chão e num movimento só vai para cima da cabeça. Você percebe às vezes que o cara tem uma certa escápula meio solta. Tá bom, mas escápula, como é que eu vou treinar a escápula? Não, vou treinar o trapézio do cara. Ah, tá. Então tá. Daí você tempera a próxima semana, quando tiver snatch, alguma coisinha pro trapézio. Só que, de repente, é muito pouco para o que aquela pessoa precisa, e de repente ele mais para uma outra que tem uma excelente posição de encaixe, né? Nem posição, tem encaixe com a barra em cima da cabeça. Daí fala, poxa, eu o que faz o cross-training ser interessante é eu ter a oportunidade de abrir minha caixinha de ferramentas e ver qual ferramenta eu vou usar para consertar aquela geladeira, aquele fogão, etc. É o que limita, porque a aula tem só 1 hora e não tem como fazer isso. Daí surgiu essa ideia, não só pelas nossas nossos próprios impedimentos, porque quando aconteceu a gente porque, tipo, você treina depois. 6h30, 7h30, 7h30, 8h30, eu vou treinar alguma coisa. Tá, mas agora eu tô quebrado aqui, não consigo fazer. O que que eu posso fazer? Ah, o ideal seria que tivesse uma cadeira extensora para eu treinar quadríceps. Tá, mas eu sou formado nisso, eu entendo um pouquinho de biomecânica, eu vou tentar imprimir isso aqui com o que eu tenho aqui no box e tal. Foi daí que surgiu essa ideia, né? Tanto para você quanto para mim, que deu esse espaço, né? E tem mais coisas que vão surgir, né? Porque quando a gente colocou isso em pé, a sua esposa chegou e falou: eu tenho um treinamento para tal coisa. Que a gente colocou esse outro em pé. Tem um treinamento para a pessoa fazer em casa. Estamos trabalhando nisso. Tá. Bom, muito legal. Me conte uma coisa. O que que você percebe nesses anos todos de professor, de gestor da academia, que o nosso público, porque o nosso público é regido por pessoas, né? Mas, pô, mais do que vários outros segmentos de atuação profissional, o nosso é recheado de pessoas. O que que você percebeu, professor, nos últimos períodos, assim, nos últimos tempos, alguma tendência, o aluno melhorou por esse lado, o aluno deixa um pouquinho a desejar em comparação com as gerações passadas, ou enfim. Então, eu acho que o CrossFit em si, ele tem começado devido a, né, ser regido por pessoas, ele vai tomando algumas formas e afins, assim. Tanto que os boxes de CrossFit, se você for ver hoje, assim, alguns são bem mais LPO, alguns são mais ginásticos, Tem assim. uma orientação, né? Devido aos donos e tudo, assim, mas eu vejo, assim, que de forma geral os alunos o público em si, os atletas, né, os praticantes, assim, eles tendem a tentar quebrar o movimento, ou quebrar as regras para eles conseguirem fazer menos esforço. Então, assim, por exemplo, o burpee é o movimento mais clássico, eu acho. Tipo, o CrossFit é aquele negócio dos burpee, né? Tipo, paga um burpee. O burpee eu vou deitar, eu vou encostar o peito no chão, eu vou subir, eu vou alinhar as minhas articulações, então tornozelo, joelho, quadril, ombro, e eu vou encostar a mão acima da minha cabeça. Esse é o padrão do burpee.
Hoje em dia a galera deita, sobe mais ou menos e faz só um ula, assim. Por que começa? Olá! Porque a galera começou a contar em alguns campeonatos, valia, outros não valia. Ah, não, mas se for a ver, analisar, tal, as coisas da CrossFit e tal. Se você pegar os vídeos da CrossFit antigos, assim, na época de ouro do Frone, assim, que era um cara que acho que levou o nome da CrossFit muito pra frente, né? Agora a Tia Claire, né, parou só porque ia ganhar um negócio do filho, parece, uma coisa pouca, voltou e se tornou campeã de Voltou novo. a competir, foi campeã 8 vezes. Então, Tá louco. assim, se você pegar o padrão de movimento deles nos vídeos antigos, é muito mais refinado do que os atletas de hoje em dia, assim. É tão rápido quanto, mas a qualidade do A, movimento é maior. a qualidade do Também movimento acho. é maior. Então, assim, e algumas coisas que a galera não entende, por exemplo, assim, se no quadro tá escrito clean and jerk, necessariamente eu preciso fazer um clean e um jerk. Não é um clean e um push press, ou um clean e um shoulder press. Não, mas eu estou fazendo mais difícil. Mas o RX que você está fazendo é para fazer como prescrito. E o prescrito é um jerk. Então você necessariamente precisa realizar este movimento. Então, quando as pessoas começam a procurar muitos meios para tentar, tipo, burlar de certa forma o sistema, para fazer as coisas de uma forma assim mais fácil, porque, ah, não, mas é para fazer 12. Ah, eu fiz 8, tá bom. Ah, coach, eu não, vou fazer só 8. Falou, olha, a ideia é você fazer 12. Não, mas eu já tô cansado. Tá bom, então faça só 8, não tem problema. Mas aí no outro treino, ah, coach, tem que fazer 150 wall balls, um Karen, por exemplo. Ah, eu vou fazer só 100. Porque, poxa, é quinta-feira já, tive a semana. Fala, não, a ideia é fazer 150, mas tá bom, faça os 100 na sua melhor forma possível. E daí daqui a 3, 4 meses, fala, pô, coach, não tô vendo muito resultado. Fala, então, a ideia de fazer os movimentos da melhor forma possível é você atingir determinado objetivo. Quando a gente faz o planejamento, eu quero que a intensidade seja 80% do seu máximo, 70% do seu máximo. Não, hoje é 30% só. Hoje o treino é baixo. Ah, mas eu achei muito fácil. Então, assim, eu acho que as pessoas tendem a tentar adaptar demais o treino na realidade delas, da forma que elas acham melhor. E se isso não gerar o resultado que ela espera ver ou qualquer coisa assim, o CrossFit não funciona, a musculação não funciona, o Pilates não funciona, o Jump não funciona. Não falando só do Cross, assim, que como eu tive bastante tempo em Sim. academia, eu acho que é isso, assim. Antigamente a gente fazia as coisas um pouco mais focado, assim. Tipo, é 100 burpees. Não, eu vou fazer 100 burpees, vou dar a vida nesses 100 burpees, assim. E se alguém chegasse e falasse assim, ó, esse movimento não valeu, você repetia aquele movimento. Então, eu acho que hoje em dia, essa parte de, tanto de musculação, tanto de cross, quanto não sei o que, das coisas serem mais acessíveis e mais fáceis, a galera tende a jogar sempre a régua um pouco mais para baixo. E isso prejudica e muito o resultado, e daí nada funciona para as pessoas. Eu acho que você foi bem, bem infeliz, porque eu vejo a mesma coisa. Eu vejo essa combinação que ela não é benéfica. A individualidade exacerbada, mais cobrança por uma determinada filosofia de treino, seja maromba, seja crossfit, seja o body jump, seja a natação, igual a não funciona para mim. Tá, mas se você coloca muitos obstáculos no teu processo de individualidade, é óbvio que aqui não vai dar certo. Você coloca menos um mais 7, vai dar 6. Se eu coloco 3 mais 7, vai dar 10. Ah, por cidadão deu 10, para mim deu 6. Sim, mas é que você está colocando uma individualidade exacerbada num processo que, na nossa época, não era assim. E acho que mais interessante, que daí que eu estava falando, estava lembrando, naqueles campeonatinhos de dentro do box, o cara fala, pô, mas você me invalidou. Eu falo, velho, mas você não fez assim, assim, assado. Puxa, é verdade. E já tinha me falado na aula que eu tinha o mau hábito de fazer isso. Daí você fala, olha, você já tinha o mau hábito e agora, quando o processo acelerou por causa do campeonato,
Você percebeu que isso aqui é um negócio que você tem que prestar atenção. Pô, não, massa, valeu. Ou seja, não ficava um processo conflitante, muito pelo contrário, o cara entendia aquilo e evoluía com aquilo. Não tinha muito dessa de, ai, hoje não tem o ódio que eu não quero fazer, que eu não gosto. Hoje tem o ódio que eu não gosto de fazer, eu não vou fazer. Cara, você Assim, olhava aquilo no quadro e falava, porra, tá bom, né? Hoje é a sorte ali. Jogou o dado, caiu em vez de 6, caiu 3. Cara, vou ter que fazer. quantas vezes eu fui já na época da arena, assim, tipo, não, vou treinar hoje e tal, porque eu comecei fazendo um pouco de aulas. Cara, eu chegava lá, o treino era 2 km de corrida. Nossa, eu saí de casa pra correr 2 km, assim, eu olhava a técnica, era tipo deadlift, 3 séries de 8 pra força e tal, deu. Cara, eu fazia deadlift que eu podia fazer na academia e, tipo, correr 2 km na rua, assim. Eu ia correr, nossa, muito bravo, mas eu corria os 2 km, e eu corria rápido pra acabar antes ainda. Mas era o treino do dia, 2 km. Hoje em dia, se colocar 2 km de treino pra galera, vai pesar um pouco pro pessoal, assim. Eu fico pensando se desse para transferir aqueles primeiros coaches para hoje. Pô, por que eu tenho que fazer isso? Porque tá no quadro. Ponto. Tá lá. Não tem o que. Não tem o que reclamar, tá lá, você sabe ler, tá tudo certo, tá. É que, na verdade, acho que rolou a ideia de você se sobressair um pouco e começou a criar, os coaches mais novos, e começou a criar adaptações. Só que aquilo tá no quadro por uma razão. Aquilo tá no quadro terça-feira, porque segunda-feira teve um negócio e quarta-feira vai ter outro. Portanto, se você começa a mexer muito naquele dia, talvez o resto da semana seja deficitária. E daí, se você consegue fazer isso por semanas a fio, aí de fato o cross não funciona. Seja qualquer cross, crossfit, cross training, não vai funcionar. Justamente porque você está criando muitas exceções para alguma coisa. Se você tem consciência, e é muito engraçado, porque alguns alunos que têm uma deficiência, o cara teve que operar o ombro do cara nunca mais foi o mesmo. Ele tem aquela consciência e ele é a pessoa que menos pede alteração no treino, porque ele acredita naquilo. Já a pessoa que pede mais alteração, porque, voltando no assunto fictício do cara com plano no ombro, ele sabe que como ele está saindo de uma espécie de, entre aspas, desvantagem, ele vai ter que fazer aquilo ali, ele vai ter que acreditar no método para que aquilo funcione. Outro cidadão que talvez tenha o corpo, talvez esteja, aliás, fazendo o corpo mole, que vai querer uma certa alteração, ele não, ele vai pedir hoje, amanhã e depois, ele vai continuar fazendo aquilo. Já o outro cidadão que tem uma condição diferente, ele sabe que aquilo ali é um limitante que ele vai tentar superar aquilo. Então, a pessoa que mais precisa é a pessoa que menos uso faz, né? Não sei se você já reparou isso. O que eu vejo é que às vezes a galera começa a morar na adaptação sem ver a adaptação Fato. como um meio. A adaptação, ela não é o fim, ela é o meio do processo. Perfeito. Por exemplo, tá com um problema no ombro, pô, o que que eu vou fazer? Cara, você não vai conseguir fazer, por exemplo, um handstand push-up. Então, não, a gente não vai virar você de ponta cabeça agora. Ah, não, então tá bom. Mas a gente vai fazer desenvolvimento, se a gente conseguir, com o halter. Ah, a gente vai fazer um desenvolvimento com a anilha. Ah, agora a gente tá conseguindo pegar a barra. Ah, agora a gente tá começando a fazer um pouquinho mais de carga. Vamos fazer um push press. Ó, voltamos a fazer jerk. Ó, agora a gente vai fazer HSPU no caixote. Agora a gente vai colocar você em handstand na parede. Agora a gente vai trabalhar os seus HSPU com anilha. Agora a gente vai fazer um HSPU. Eu vejo a galera assim, tipo, não, mas coach, eu não vou pular na caixa. Por quê? Não, porque eu não pulo na caixa. Mas você tem problema? Não. Mas por que você não quer pular? Ah, não, eu acho perigoso. Então eu não vou fazer. Ter medo é importante, mas o que você faz com o seu medo é muito mais importante. Então, tipo, não, coach, eu tenho medo. Então vamos pular na caixa baixa, vamos pular na manilha. E daí a gente vai subindo gradativamente. Por quê? Quando você compra um treinamento ou qualquer coisa assim, você está querendo melhorar o seu corpo de alguma forma, está querendo melhorar a sua cabeça de alguma forma. Então, assim, a gente vai entregar isso para você da melhor forma possível. Só que os seus medos, eles não podem limitar demais o seu processo. Perfeito. Porque se os meios que a gente usa como adaptação são os seus fins, infelizmente, a gente nunca vai ver a real grandeza que o seu corpo é capaz de fazer, porque você está se travando demais. Perfeito.
Perfeito. Isso eu penso exatamente igual. Cara, você não vai se testar. Não, ou falhar, melhor do que não. Falhar, dependendo da forma que você enxerga, é um negócio super bem-vindo. Tipo, pô, por que que eu falhei? Porque eu não fiz isso direito. Massa, vou aprender a fazer isso direito. Então, falhar nada mais é que uma oportunidade. Ou falhar é um sim atrasado. Vai acontecer. Sim, vírgula, vai acontecer. Só que não agora. Bem interessante essa ideia. Acho que é por aí mesmo. E assim, é, é, acho que outra coisa que acontece, acho também por causa de rede social e tal, você fez agora, desenhou um projeto lindo pro cara fazer um handstand push-up. Daí o cara chega e fala assim, daqui a 3 meses? Não, professor, não é bem assim, o senhor vai ter que esperar um tempinho. Aí os caras, tipo, não, mas olha aqui, ó, meu amigo aqui já tá fazendo aqui, não sei o que. Você fala, cara, o teu amigo tem uma individualidade biológica que não é a tua, né? Então, acho que isso que também atrapalha um pouco. Coisa que acho que na época que a gente começou não tinha tanto. Não lembro de ter, assim. Eu lembro da galera, tipo, se espetar mais pro lado de cima. Sim, Tipo sim. assim, tipo, por exemplo, Pô, ah, você conhece a Cauã? Ele já faz muscle up. é. É, daí o cara, não, também quero. Não, 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 eu, tipo, por exemplo, o Rodrigo, assim, falava, cara, o Rodrigo, bora, pô, tá voando pra cacete, cara. O cara faz isso, faz aquilo, faz aquilo. Daí, tipo, não, pare, cara, não, mas você faz tal coisa. Tipo assim, a gente nunca ia pra, tipo assim, não, eu faço você. Não, o nego não faz pisto, eu sei fazer pisto. Sim, Tipo assim, cara, não, mas o nego não faz pisto. Cara, mas você já viu ele fazendo um butterfly? Cara, é bonito, é aberto, pá, tal. Então a gente sempre se jogava pra pra cima, cima. assim. A gente tentava puxar a galera numa coisa só, tipo, comunidade mesmo, assim. Tipo, não, vamos subir todo mundo. Ah, mas eu não faço tal coisa. Não, mas você faz tal coisa. Ah, não, faz isso, faz aquilo, vai dar certo, tal. E eu acho que isso era interessante. E a quantidade de tempo que as pessoas ficavam no box, eu acho que era maior. A impressão que eu tenho, assim. Porque rolava aquela resenha, daí quando via, aí o cara já estava dando aula, às vezes era até um problema, porque estava dando aula que tinha que ficar com o olho no peixe e outro na fritura aqui, porque no gato, aliás, porque, pô, o cara ficava ali, tipo, cara, aquela guria não devia estar fazendo aquilo, cara, vai se machucar e tal. Porque as pessoas queriam fazer, né? Hoje, eu acho que com essa capacidade escalonável para baixo, né, o scale para baixo, até certo ponto não tem sido muito benéfico mesmo. Porque o que começou com uma ideia de inclusão, a cidadã tá um pouquinho fora de forma, tal, queria fazer, tá com meio com medo, fala, olha, não se preocupe, tá todo mundo aqui que começou exatamente que nem você começou, então vem comigo devagar, tal, pá, pá, pá. Aí vai, tem uma aula legal, tal, não sei o quê, e daí ela se esforçava para chegar junto com a galera. Hoje parece que o negócio ficou um pouquinho para baixo, assim, tipo, ah, não, isso aqui tá bom o suficiente. Apesar que, de tempos em tempos, você já conversou sobre isso, ah, tem um ou outro que, tipo, pup, vira a chave e fala, não, não, eu entendi o que esses dois caras querem, vamos fazer, vamos... E daí o corpo muda, a mentalidade perante a outros problemas da vida muda, a pessoa, literalmente, ela muda de dentro para fora. É verdade. Aí fica super legal. Que acho que é esse um bom gancho pra gente puxar aí. Tipo, cara, tesão, velho. É pra isso que eu dou aula, velho. Cara, eu acho que é justamente isso que você falou, assim, tal, que, né, aconteceram, né, algumas vezes e todas as vezes é, tipo, muito da hora, assim. Tipo assim, ver, por exemplo, né, numa menina, né, uma menina, uma mulher já, né, mas enfim, tipo, ela tava fazendo alguns treinos, assim, quando eu comecei a dar aula, que era tipo, ah, não, mas esse aqui é meio, ah, não, não faço muito esse, não sei o que, tal. E, tipo, todo dia dá aquela, não, vai lá que você tenta, vamos fazer isso aqui, vamos fazer assim, vamos fazer assado, tal, tal, tal. Tipo, nunca terminar o treino, assim. Tipo, ah, não terminei. Ah, mas você nunca termina nenhum treino. Falando, mas o treino às vezes não é feito pra você sempre terminar. É um desafio pra você. Se você não tá terminando, nossa, parabéns. Por quê? Porque daqui a pouco você vai começar a terminar. Cuide quando você começar a terminar vários treinos, porque alguma coisa tá Alguma coisa fácil. tá errado. Então, daí depois de, né, de acompanhar esse crescimento, esse passo a passo, assim,
Tipo, tem um treino, por exemplo, AMRAP, 20 minutos, que tem corrida, tem burpee, tem esse tipo de coisa, assim. Daí a corrida é 200 metros, sai pra rua, vai até uma esquina, volta. A pessoa, tipo assim, dá 15 segundos, a pessoa olha, tipo, não vai dar tempo de correr. Isso, aquilo, assim. A pessoa, tipo, levantar do burpee cansada, assim, fazer o burpee, olhar, fala, meu, falta 10 segundos, eu vou correr aqui dentro. E, tipo, começar a correr dentro do box, assim. Puta, isso pra você que é coach, assim. Pra mim, pelo menos, é o que mais motiva, assim. Você fala, cara, nem todo mundo tá fazendo isso, mas essa pessoa realmente tá dando o melhor hoje. Tipo, ela entendeu como funciona o negócio. Ela entendeu que, tipo assim, meu, não vou terminar, é 20 minutos fazendo, não. Eu vou ficar em último, eu vou ficar em primeiro. Cara, não importa. O meu melhor é, enquanto não bater os 20 minutos, eu não parar. Então, tipo assim, da pessoa correr dentro do box, assim, putz, chega a arrepiar os pelinhos do braço. Cara, isso é legal. Isso é muito da hora. É Isso é ver legal. que, assim, apesar de sermos, tipo, seres insignificantes pra, né, maioria do mundo, assim, pra essa pessoa, tipo, o meu esforço, o meu trabalho rendeu frutos a ponto dela conseguir dar o seu melhor, tipo, durante 1 hora, 20 minutos, ou como você quiser contar o tempo, assim. Eu vou adiante. Acho que esse é lindo mesmo, mas, cara, quando o atleta entende o que você quer passar. Menina não conseguia fazer pull-up. Aí, então vamos treinar a força nas próximas, sei lá, 6 quartas-feiras e você vai fazer algumas coisas e tal. Daí você via na cara dela assim, tipo, foi. Falei, cara, você tá ali, tá na boca do precipício. É só se jogar de cabeça no lago lá que vai dar tudo certo. E o lago é profundo, não vai dar de cara, não. Ela deu risada, tá? Semana 2, semana 3, semana 4, semana 5, 6. Descanso. E daí, na oitava, ela tentou. Cara, a carinha dela, quando ela desceu o que ela fez, que tipo assim, não só a cara de felicidade, que foi uma das coisas, das sensações que eu tirei na hora, mas aquele tipo, era por isso que eu fiz aquilo. Tipo assim, encaixou na cabeça da pessoa. Daí é exatamente isso, cara. Você passa, você encontra 100, 200, 500 pessoas por dia e de repente você fala assim, cara, você sabia quantas tatuagens? Qual o braço que acabou tendo tatuagem? Eu acho que é o esquerdo. Não, era o direito, porque você passou insignificantemente pela vida da pessoa. Mas aquela pessoa, ela entendeu por que que você estudou tanto para fazer aquilo, ela entendeu por que que você montou aquele formato para ela ou para a turma, de um modo geral, e daí encaixou. Daí você fica uma pessoa, não importante que importância é subjetiva, mas você fez uma diferença na vida da pessoa. Pronto, acho que é isso que é o mais. Que é por isso que a gente tá nisso, né? Que senão era milionário, né? Ia trabalhar com outra coisa pra fazer rios de dinheiro e não fazer diferença na vida das pessoas. Pô, maravilha, professor. Rendeu bastante essa conversa aí. É. Fico muito feliz que o senhor tenha sido o primeiro Pô, eu também. do nosso processo aqui. Pô, vamos continuar dando aula porque é o que a gente sabe fazer, o que gosta de fazer, Vamos né? sim. Muito obrigado pelo convite, fico muito lisonjeado. Maravilha, um abraço. Abraço, nego. Um abraço para vocês.